Eu queria colocar... isso que o pessoal gosta de colocar. Eu queria deixar uma coisa clara, né? Comunismo, gente, depois da queda do Muro de Berlim, em 89, não existe mais. Não é? Comunismo é sistema econômico. Comunismo é sistema econômico global. Né? Nós temos o capitalismo e a nossa realidade é o capitalismo, entendeu? Ponto final. Não existe essa bandeira do comunismo. Vamos voltar ao comunismo. Isso não existe. Isso é balela. Isso é conversinha para buscar um inimigo comum para tentar justificar o injustificável. Né? O Elon Musk deve ter sido um pai ruim. Simplesmente isso. Ele pode ser o capitalismo excelente, um empresário excelente, um empreendedor excelente, gerar milhares de empregos, como bem disse o Salles, mas pode ser simplesmente um pai ruim. Essa é a justificativa mais simples e mais clara para esse contexto aí. Ponto final. Não tem esse negócio de comunismo. Já tem um pai sofrendo aqui, Felipe. Você vai aumentar o sofrimento do Elon Musk e a pretensão que o Elon Musk está assistindo. Né? Você vai aumentar o sofrimento do Elon Musk. Dá uma mensagem para ele direta aí, né? Só uma questão de que o comunismo não existe, mas pode voltar a existir. Não pode, isso depende, pode. E não é do dia para a noite, isso é gradativo. A gente vê aí nas propostas, né? A gente vai falar sobre isso, mas tem sim uma possibilidade. A questão de cautela nesse momento. E a gente não pode negar que existe um incentivo ao globalismo, que é justamente uma das características da esquerda, que é trazer essa questão do globalismo total. Então, mas se existe uma economia, se não existe comunismo, existe um paralelo traçado, uma intenção de tornar o mundo, através desse globalismo, uma unificação, que muito me preocupa, inclusive a gente tem um Putin mostrando isso. É claro que existe uma intenção, não necessariamente do comunismo, até porque nem Marx explica direito o que é comunismo, até porque nem ele consegue. Só que não há como a gente negar que existem intenções. E eu quero deixar claro que em nenhum momento o Elon Musk fala que necessariamente ela é trans e por isso ela e é por isso a relação ruim dele. Isso aí já é a mídia malvadinha. Exatamente. A mídia malvadinha que traz esse dado. Que seja lá o que isso significa ideologicamente. Pois é, isso igual o neoliberal. Seja lá o que isso neomarxista, ele é irmão do neoliberal. O que significa? Boa pergunta. Não li ainda sobre o neomarxismo, honestamente. Porém, eu acho que precisamos deixar claro as intenções inclusive de práticas econômicas com relação ao globalismo. Característica total da esquerda. Agora, não é um perigo confundir globalismo com comunismo? Porque quando a gente fala em globalismo, a gente também está atacando a globalização, que é uma forma de trânsito mais aberto entre culturas. Vamos lá, Salles. Eu não sou acadêmico, enfim, nem me sinto habilitado para discutir coisas do ponto de vista acadêmico. Eu classificaria esses nomes, neomarxismo, comunismo, de vagabundos. Para mim é tudo vagabundo. Então você pode chamar de vagabundo, você não vai errar a descrição de jeito nenhum, é fácil. Né? Mas, por outro lado, esta discussão de globalismo, os globalistas, a visão mundial, eu acho que o globalismo é a imposição de valores, princípios, ou ausência de valores, né? Quer dizer, uma espécie de governo supranacional, regras supranacionais, países sendo regrados por acordos multilaterais em vez de prevalecer a legislação interna. É diferente de globalização. Globalização é você conectar o mundo através das redes de comunicação, internet, comércio, transporte, ter uma boa rede internacional que se beneficie das trocas, mas mantendo. E aí é uma posição que eu defenderia, não importa que nome você dê, né, ao conteúdo que está lá dentro, é uma linguiça. Você pode chamar do que você quiser, linguiça, salsicha e tal. O fato é, se a gente conseguir que tenha os benefícios de um mundo conectado, que faça comércio sem fazer conflitos, que troque informações científicas, que troque recursos, que troque mão de obra, né, que haja intercâmbio de coisas positivas, sem que um diga, olha, eu exijo que você, na sua legislação interna, faça adesão a este compromisso internacional. Eu exijo que você, na sua legislação interna, prestigie determinados princípios que a turma da ONU decidiu que tem que ser. Então, essa é a grande diferenciação. Se a gente conseguisse separar as coisas, seria muito bom você ter as coisas positivas de um mundo globalizado no sentido econômico, tecnológico, de transporte, logística, mas não globalista no sentido de interferência
de uma minoria ou de um grupo de grupos organizados para decidir o destino da maioria. E sempre, isso acontece aqui no Brasil também, sempre sob a rubrica do politicamente correto. Quer dizer, a pessoa quer impor, né, o politicamente correto, quer fazer o patrulhamento ideológico sobre os demais, né, com uma cara de bom moço, sempre preservando o meio ambiente, com copos descartáveis, sapato reciclável, não sei mais o que, não fala palavrão, também sabe todos os códigos LG, X que é mais, não sei o que. A pessoa é totalmente correta, né? Fala, inclusive, com aquele jeito de marketing, de telemarketing, né? Vamos estar construindo um novo mundo melhor para estar fazendo. Não enche o saco, ninguém aguenta mais essas pessoas. Não é à toa que nós elegemos o Bolsonaro, Estados Unidos elegeu o Trump, acabou de eleger aquela mulher lá na Itália, que ninguém aguenta mais esses pentelhos do vamos estar fazendo e tal. Ninguém aguenta mais, essa é a verdade. Mas é engraçado, Salles, também que um dos grandes motivos de orgulho do governo Bolsonaro, no caso, foi o suposto Acordo de Paris que o governo assinou, né? Paris não. O Acordo de Paris não, desculpa, o Tratado Internacional. Do Mercosul? Do Mercosul. Mas é comércio. É impressionante. Né? Não é para trazer para cá aquelas bobagens que eles fazem na Europa. Por isso que os muçulmanos estão dominando tudo lá. Renegou o Brasil. Os caras são fracos, preguiçosos. Mas é um atraso isso. É um atraso isso. Mas respeita a soberania. Por que um atraso? Em todos os aspectos. O Brasil está renegado a não se industrializar. O Brasil que tem uma industrialização pífia, né? Esse é o problema do Brasil. Fora do governo Bolsonaro, não começou no governo Bolsonaro, mas o governo Bolsonaro não teve nenhuma política pública industrial, né, visando mas que é uma política pública industrial? É o conteúdo mínimo nacional? Pode ser também. Pode ser também. Tem que ser só nacional. Por que não? O problema é que a gente não tem indústria no Brasil. A gente não tem indústria farmacêutica, a gente não tem indústria militar. Com uma universidade e ao assinar esse acordo do Mercosul... Com o cipoal de leis trabalhistas e tributárias que a gente tem, a gente não vai ter... Aí, o Brasil não pode industrializar mais quase. Está relegado a terceiro mundo mesmo. É impressionante. Felipe, a campanha do presidente Lula fala, inclusive, até em revogar a reforma trabalhista, voltar como estava antes. Como é que uma indústria vai se fortalecer no nosso país com as leis trabalhistas que nós tínhamos antes da reforma trabalhista? Da reforma trabalhista para cá, nós temos eu fiz parte da primeira equipe internacional do Doing Business in Brasil. Eu trabalhava no Linklaters em 2005. E desde a primeira edição... Exato. LeFosse e Linklaters. Desde a primeira edição até a edição atual, os dois maiores problemas são legislação trabalhista e legislação tributária. Por isso que quando eu falei que tinha que passar a boiada e acabar com esses problemas todos, a turma ficou me enchendo o saco com a história da boiada, dando a entender que era uma coisa ilícita, indevida. Não. Passar a boiada é igual a fazer o que manda o Doing Business em Brasil. Todos os estrangeiros, todos os investidores estrangeiros, nacionais e estrangeiros, gente que faz due diligence no Brasil, diz, olha, o Brasil é um inferno para o empreendedor. Na parte tributária, na parte trabalhista, na parte regulatória. E ou vocês arrumam isso, ou nós não vamos ter, como disse o Felipe aqui, nós não vamos ter processo de industrialização nenhum. O cara para ter indústria no Brasil, com salários no nível que tem na Europa, leis trabalhistas malucas, mas produtividade de país africano. Aí você tem a universidade que, em vez de ensinar para a garotada física, matemática, química, tem aqueles alunos profissionais, um bando de vagabundo de 40 anos de idade, dizendo, não, eu sou estudante, então terceiro curso de filosofia, o cara estuda filosofia da Grécia, depois Mesopotâmia, tudo com o dinheiro da USP. Vai trabalhar, pô. Mas, Salles, eu falo mais, a questão não é nem só em relação à indústria, isso impactaria, inclusive, a pessoa que quer ter uma loja. O micro, o pequeno empresário. A pessoa, que é a maior parte do nosso público, né? O pipoqueiro, exato. Tem que tirar o vará e dar dinheiro pro fiscal. Vai ter que formalizar o seu negócio, vai passar numa fila de burocracia, vai ter que, se ele pedir ajuda de alguém para fazer a pipoca com ele, vai ter que registrar essa pessoa, pagar mais imposto pro governo e a pipoca vai toda pro governo. É impossível você ter um país que vai se industrializar se você tem um Estado como sócio, um Estado extremamente intervencionista e ainda por cima um Estado que não colabora em nada. Então você concorda que o Estado do Brasil atualmente fez nada para mudar essa realidade? Não, atualmente não. Mas nada para mudar essa realidade. Eu concordo, enquanto tiver intervenção estatal no nível que tem e o manicômio tributário que a gente vive, agora a única coisa boa com relação é a lei da liberdade econômica. Exatamente. Autonomia do Banco Central, lei de liberdade econômica, marco legal do saneamento que vai trazer O marco legal do saneamento
está trazendo 90 bi só nesse primeiro ano. Aí vale a pena consertar, sabe? Desculpa, assim, o pessoal costuma cometer o erro crasso. O marco regulatório de saneamento básico foi aprovado em 2007. Ponto final, a Lei 11445. Não esse marco. O que houve, esse marco modificou a Lei 11445 de 2007. A única mudança que fez, foi muita mudança, concordo, foi algo benéfico mesmo, né? Foi impedir que as despesas estatais formalizassem, sem licitação, contrato de programa com o município. Isso foi um avanço muito grande. Exato. Mas não resolveu a questão. Mas não resolveu em 2007. E nós estamos em 2020, não aconteceu nada? Aconteceu 13 muita anos coisa. Parado? Não. De saneamento? Felipe, o fruto, 2007 para cá, desculpa, 2007 para cá, o ganho com o saneamento básico no Brasil foi enorme. Muito grande. Felipe, a gente não pode analisar. Nós saímos de 85% de carência para 83,7%. Em alguns lugares é melhor, por exemplo. É bom deixar claro, por exemplo, que antes do marco regulatório, que você gosta de falar da mudança da legislação, as grandes empresas multinacionais vieram para o Brasil no saneamento básico. Né? Mas nenhuma ficou. Todas ficaram. A Brookfield ficou. A Brookfield quase quebrou. Comprou a Odebrecht Ambiental. Então, qual foi o grande parque de saneamento que a BRK opera? É São Paulo, basicamente. Não, São Paulo é Sabesp. Mas a Odebrecht... A Odebrecht sempre não foi um bom negócio. É o que tem. A Odebrecht sempre não foi um bom negócio. O grande afluxo de investimentos na área de saneamento veio dessa legislação atual. Que isso, sabe? Claro, evidente. Felipe, é só olhar para os números. Nós temos aí tido um grande aumento no número de empregos criados, o desemprego caindo muito. Nós temos visto a deflação nesse momento, inflação menor do que dos Estados Unidos. Então, assim, a gente olha para o fruto e vê a árvore, né? A gente vê que muita gente está vivendo em relação... Está parecendo um personagem do Jô Soares que ele fala sozinho. Tá? Gente, você veja que nós saímos do assunto da filha trans do Elon Musk. Até a filha trans concorda o marco do saneamento básico. Chegamos no marco do saneamento básico. Assim que a conversa é boa, ela flui, né? Um assunto puxa outro. Claro. É que não tem como dizer que a reforma trabalhista é um atraso. Ela flexibilizar... É um atraso da reforma anterior, mas é ruim ainda. Mas é que precisa muito ainda. É o mínimo. Mas como que o governo faz uma reforma trabalhista no meio de uma pandemia? É impossível, gente. A gente estava... Então, agora a pergunta é a seguinte. É melhor, então... aplica tudo. Beatriz, a pergunta é a seguinte. Está tudo engavetado. Padre Kelmo, um dos grandes problemas. A pergunta é, então precisa de um governo que faça mais reforma trabalhista? Tem que melhorar. A reforma trabalhista... Ela tem que ir além. O mundo mudou. Hoje em dia é aplicativo. Várias pessoas estão na informalidade, motoqueiros estão na informalidade. Porque tem um candidato que fala que vai acabar com o que foi feito. Tem que melhorar. Então esse candidato não pode ser presidente, porque aí vai... A reforma trabalhista é ruim. Ela tem muitos pontos. Ela é ruim porque ela está aquém. É melhor do que... Mas é ruim também, continua sendo ruim. Não dá para defender a reforma trabalhista do que é. Não, mas tudo bem. Ela não protege quem tem que ser protegido. Um princípio importante para a administração... O aprendizado, o conhecimento, e quem já foi... Eu fui da administração pública 3 vezes, né? 2 vezes secretário em São Paulo e ministro. Você aprende uma regra, a regra número 1, o ótimo é inimigo do bom. Aquele que só quer fazer o ótimo, não faz nem o bom. É o mal que muitas vezes sofrem, e órgãos do governo federal mesmo, do governo estadual em outras gestões, na atual, enfim. Você põe muito acadêmico para dar palpite num problema que é político e estrutural, dá tudo errado. O cara faz desenhos de modelagens nas condições normais de temperatura e pressão, e a hora que você vai aplicar na realidade, você tem interesses econômicos imprevisíveis, você tem interesses políticos que são inconfessáveis, você tem lobbies de concorrentes. Então, o Brasil, infelizmente, vários países do mundo também tem, padece desse problema. É você colocar a teoria na prática. Se você não tem a noção da realidade, sabe trabalhar com o bom em vez de ficar sonhando com o ótimo, sabe que os pequenos avanços vão chegar em algo melhor, sabe que na política, principalmente de um país de 210 milhões de habitantes, não existe bala de prata. Você aperta um botão e tudo se resolve. Isso não existe. Isso nunca vai existir no Brasil. A única vez que existiu a bala de prata, deu no que deu, Fernando Collor, todo mundo lembra. A única bala de prata que funcionou foi a do Getúlio. Aí acabou com o problema de uma vez. Exatamente. Gente, olha, veja que, pelo menos, o Elon Musk, ele pôde ver a sua relação com a filha aí pelo ralo. Porque aqui, pode ser talvez que seja um mau pai também. Ele não tivesse... tivesse... Pode que não pode ser descartado. Exato. Pode ser que no meio pessoal também. Ele seja um picareta. Exatamente. Vai saber. Exatamente.